Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Pode Arengar com Alessandra Moraes. Hoje vamos conversar com uma pessoa muito especial para mim. Ele é um verdadeiro multitalentos, empreendedor, pai, cristão, programador, designer. Vou mostrar para vocês o meu convidado de hoje, o Wendel Moraes. Se apresente, Wendel. Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui no Pode Arengar. Não sei se pode arengar mesmo, de verdade. Pode? Pode. Então, que o espaço esteja aberto para a minha arengação. Eu quero começar pedindo para você falar um pouco sobre você, quem você é, o que você gosta de fazer, por trás das telas, dos códigos, como é o seu dia a dia. Bom, o meu dia a dia é bem corrido. Eu sou programador, né? Sou designer também, então, na verdade, eu acumulo aí diversas profissões, mas ultimamente tenho trabalhado mais com design, né, e programação. Mas já trabalhei com muitas coisas, já fui dono de gráfica, já trabalhei vendendo cartão de visita, já trabalhei em fábrica do distrito, já fiz pintura de coisas, mas de peças de DVD, na época que era bem antigo, nos anos 2000. Mas hoje me dedico a desenvolvimento de aplicações, né? E o design. Então, o meu dia é bem corrido, como eu empreendo, né? Então, quem empreende, você já começa seu dia com atividades no seu celular, olhando os alertas, notificações, cliente mandando mensagem, cotação, servidor e vários outros aspectos do seu dia. Quando você vê a sua manhã, você já está cheio de atividade só na parte da manhã. Mas, digamos que dentro desse caos organizado, é possível sim fazer várias coisas ao mesmo tempo. Né? E como você descobriu essa paixão por programação, design? Aconteceu alguma coisa aí? Você falou de várias atividades, né? De vários trabalhos. E o que aconteceu? Foi algo específico que você já gostava? Olha, assim, eu gosto muito de tecnologia, né? E eu sempre tive muito interesse desde pequeno, né? Na minha infância, eu morei um tempo na Bahia, e a minha mãe namorava um engenheiro da Petrobras, né? E a gente se mudou para Bahia. E lá, acho que eu tinha uns 7, 8 anos nessa época, eu tive contato com o meu primeiro computador. Acho que quando era 96 ou 97, eu não me recordo bem, mas tem mais quase 30 anos atrás. E aí, tipo, eu lembro que era um vizinho nosso, uns amigos da minha mãe, que tinham convidado a gente para ir para casa deles, e na sala eles tinham um computador, aquele computador IBM, né, na época, antigão, branco, tipo, falei, nossa, o que é isso, né? Que legal. E aí o filho dele, dos amigos da minha mãe, né, fiz amizade lá com ele e ele me mostrou lá o computador. E ele estava jogando o Príncipe da Pérsia, que era um jogo bem comum na época, né? De plataforma. E eu falei, caramba, olha só, dá para movimentar. Então, ali foram dois encontros, duas coisas que para o meu futuro iam ser muito importantes. Que era o computador e também os jogos. Porque depois disso, né, nós passamos um tempo lá e nós voltamos para Manaus. Acho que foi em 98, não me lembro agora. 97. Nós voltamos. E aí, tipo, cara, eu quero muito computador. Só que em Manaus isso ainda nem quase não. Era mais questões. Tinha mais em empresa. Você não tinha computador em casa, desktop, era só pessoas que tinham muito dinheiro. E aí eu lembro que meu pai me levava para o escritório de contabilidade. E lá tinha computadores, né? Então, para mim era muito legal. Tipo, quando ele me levava para trabalhar, porque eu nem ajudava ele em nada, nem aprendia nada sobre contabilidade. Era só para mexer no computador do escritório, né? E lá eu, tipo, nossa, olha, o computador, me apresentei pro mouse, pro teclado e foi bem interessante isso. E eu passei vamos dizer assim, ter uma estima por computador, né? Poxa, eu quero muito um computador.
Mas por enquanto era só aquilo, de lá, achava muito massa. Aí eu fiz a minha mãe comprar um Atari na época. Tipo, Nossa. já existia Super Nintendo, 64, mas minha mãe só conseguiu comprar um Atari pra mim e, tipo, eu só podia jogar 1 hora por dia porque ela tinha medo que queimasse a televisão. Então, tipo, ainda tinha muitas crenças, né, sobre computador, videogame, tecnologia e tal. Sim. Os pais não eram muito a favor, né? E eu lembro que eu comecei a me interessar por isso, né? E aí veio a virada do ano, anos 2000, e aí veio aquele boom da tecnologia, né? Tipo, eu já gostava, né? Já jogava, tipo, em... Jogava em casa, Como é que jogava na chamava? época e tinha Lan house? Não. Não existia lan house, mas tinha as casas de fliperama, né? Que você jogava ali nas máquinas, Street Fight, The King of Fight, quem lembra dessa época, né? Quem passou por essa época aí, época da ficha, né? Eu não faço ideia. E aí, tipo, eu comecei, aí foi crescendo mais, né? Falei, puxa, que legal e tal, tipo... E acho que foi em 2003 ou 2004, acho que foi por essa época, e eu ganhei meu primeiro computador do meu pai, botei lá em casa, na época era a internet de escada, você tinha que conectar no fio telefônico da IG e Best, tinha vários provedores da época, né? E ali foi minha, vamos dizer assim, minha outra iniciação, que foi com o mundo virtual, que foi a internet, né? Então, antes eu era o mundo ali do computador, foi por meio dos jogos. Acho que 2004, 2005 foi a época das lan houses em Manaus. Tinha muita lan house, explodia lan house por tudo quanto é lugar. E você tinha ali os viradões. Aí veio o CS, a Warcraft. Você virava a noite jogando, né? E eu ali, inserido naquele meio, né? E tipo, caramba, ainda tava na escola, né? No ensino médio. Digo, tipo, cara, quem sabe é pro futuro, mas não pensava em exercer alguma coisa na área. Programação nem Não, design. não programava nada, não entendia nada de design Era até mais então. jogos e... Não, era mais um interesse, né? Entendi. Tipo, eu gostava muito. Então, de jogos, os jogos me fizeram, de certa forma, foi uma porta de entrada, Sim. né? E aí eu lembro que em 2005 eu fiz um curso, me formei, né? Já estava saindo ali do ensino médio. Informática. De informática. E aí, quando foi 2006, mais ou menos, eu já tinha quase uns 20 anos por aí, de 19 para 20 anos, aí eu comecei a estudar, né? Tipo, queria interesse. E aí eu entrei para a área de programação, comecei a estudar, na época eu estudava Pascal, né? Que era Delphi, né? Até hoje ainda existe essa linguagem. E aí foi quando eu entrei na faculdade e eu falei, cara, ciência da computação, né? Eu falei, cara, eu preciso aprender mais isso aqui. E na faculdade, você sabe que é tudo muito limitado, né? E aí eu lembro que eu fiz... É muito teórico, né? Então... E eu sempre fui muito autodidata. E aí eu descobri que eu conseguia estudar autodidata, né? Que eu sozinho eu conseguia desenvolver melhor do que na faculdade. E aí, tipo, eu comecei a estudar, fazer curso. Naquela época era muito limitado. Hoje você tem várias empresas que oferecem curso na internet, né? EAD, mas naquela hora você tinha que pesquisar mesmo, ir pro Google e tal, e baixava e-book, PDF, você tinha que estudar o PDF, entendeu? Era muito mais difícil, não tinha videoaula, nem existia nem YouTube na época. Não existia o YouTube. O YouTube acho que veio lá pelo 2008, 2009, por aí. O boom mesmo. Na época, então, era só o Orkut, né, que tinha ali o 2005, 2006. Então, aí veio as redes sociais, com o Orkut, né? Mas antes disso, né, tinha o Mirk, MSN, para quem lembra também. Ele tá falando de coisas que eu não faço assim. Então, essa época, esse ano de 90 pro 2000 foi um ano de revolução digital, né? Então, assim, muitas coisas aconteceram em um período curto de tempo. Hoje, coisas que a gente tem hoje, naquela época, foram surgindo assim e foram amadurecendo, né? Hoje, quase toda semana tem uma tecnologia nova, mas naquela época foi ali nos anos 95 até o ano 2005, esses 10 anos, foram muitas tecnologias que foram lançadas e elas foram se desenvolvendo, entendeu? E aí veio o celular. 2005 para 2006 foi a época do celular, então, do smartphone, né, que a gente conhece. Que até então era o tijolão da Motorola, da Ericsson, né? Aeronepé só chegou, sei lá, em 2008. Ainda tinha o orelhão da Telemar, né? Quem lembra do orelhão da Telemar? Que era aquele orelhão gigante, né? Que você comprava a ficha. Aí depois era só assim. E depois veio o cartão, né? Da Telemar. Você tinha que comprar, vinha com crédito, você colocava lá e adicionava.
E, tipo, então me veio o interesse. E aí eu conheci a parte de design. Eu fiz um curso na época até, na Computec, e eu me formei lá, né, Na em técnico, isso. E aí lá eu era um dos melhores e eles me chamaram para dar aula, né? Passada. Aí, tipo, eu falei, caramba, eu sei que sou bom de design. E aí comecei a dar aula nessa escola em 2006. Comecei a dar aula nessa escola. E dei aula em 2006, 2007 e 2008. Dei acho que uns 3 anos aula lá. E aí eu parei um pouco com a programação, né? E fui pro design. E aí de lá eu deslanchei. Fui conhecendo vários. Aí então já tinha desenvolvido bem a parte de computação, né? Aí veio vários aplicativos de design na época, CorelDRAW, Photoshop, Illustrator. A verdade é que o Illustrator foi existir um pouco depois, mais ficar mais famoso, vamos dizer assim, né? E aí eu comecei a me interessar por isso, arte digital, ilustração, logomarca, então, né? E aí eu decidi que poxa, é um mercado para mim, né? Vou aproveitar que tu já está entrando nessa parte. E aí eu quero te perguntar, como surgiu essa veia empreendedora? Que hoje você empreende, né? Sim. Na verdade, já faz uns anos. Sim. Mas foi meio que por essa época aí, também. Né? Porque eu falei assim, cara, eu tenho conhecimento. E você já estava dando aula, então você já estava começando a ter seu dinheiro, exatamente, né? E eu tinha uns 22, 23 anos. Nessa época eu já tinha me convertido, né? Já estava convertido e tipo, já estava na igreja. E meio que aquilo já estava moldando também, eu já estava pensando no que eu poderia seguir de carreira que pudesse me ajudar, né, no meu propósito como cristão, né? Desde cedo, eu lembro que eu me converti com 19 anos, lá em 2006, né? E antes disso eu ia para a igreja, mas era um jovem. Era convencido, mas minha mãe, ela foi muito importante nesse processo, porque desde pequena ela sempre me levou para a igreja. Ela me levava para Deus e Amor, me levava para Universal, me levou para a Assembleia de Deus. Ela não ficava em igreja nenhuma, mas então a gente participava de muitas igrejas, né? Era sempre para a igreja que era próximo da nossa casa. A igreja que estivesse próximo da nossa casa, ela levava a gente. E eu lembro que aquilo foi, de certa forma, foi moldando o meu coração, né? Sim. E você já estava tendo muito acesso à palavra, sim, né? Sim. A vida ali da comunhão da igreja. Entendia bem, mas já via ali, sentia os princípios. Então, a minha mãe foi muito importante para mim, porque apesar de várias igrejas, né, a gente sempre entendia que era o mesmo Deus. Então, isso foi muito importante para mim. Aí eu tomo minha decisão e eu falei, cara, eu preciso de uma profissão que me ajude nisso, né? Porque na igreja onde eu frequentava, o pastor, ele pregava muito que a gente precisava ter um propósito profissional, mas que se adequasse, ele estivesse em paralelo à nossa vida cristã. Não podia ser algo separado, você não deveria, né? Você não deveria separar a sua vida cristã da sua vida secular, você só tinha uma vida. E eu entendi esse conceito logo cedo, então para mim foi muito importante ali no começo das minhas escolhas, das minhas escolhas profissionais, que eu deveria procurar um caminho profissional que me ajudasse no meu propósito cristão. E aí, voltando sobre essa parte de empreender, eu saio da escola, eu falei, cara, eu preciso pegar experiência agora dentro do mercado profissional. E aí, depois disso, em 2009 para 2010, eu entro no mercado, tentar, né, ali algumas coisas, e eu comecei a empreender com um escritório de design, né? Então, começava ali a fazer as artes, em casa mesmo, né? E depois... Rapidinho, o seu crachá. E depois disso... Deve estar bem baixo o volume, eu acho. Não? E depois disso, eu lembro que... Eu falei, cara, eu preciso, então, de alguma forma, entrar no mercado. E aí eu fui mandando currículo, né? E aí, numa dessas, eu acabei sendo chamado para uma entrevista, e aí eu já trabalhava como supervisor de informática na época, né? Num grande material de construção aqui da cidade, ali na Constrói, que é ali na bola do Parque 10, né? Eu já era supervisor. E eu falei, cara, aí
Tipo, não, eu preciso viver o meu sonho. Eu gostava muito de design, entendeu? E, tipo, não, na época não dava tanto dinheiro como não dá tanto hoje, mas era algo que eu queria e eu gostava. E eu falei, cara, eu acho que isso aqui tá mais alinhado ao meu propósito, eu vou tentar. E eu lembro que eu fui chamado para uma entrevista numa produtora, passei, e aí, nesse mais ou menos de 2011 até 2013, eu fiquei só trabalhando, não, até 2014, fiquei só trabalhando para essa produtora. Acho que foi de 2012 até 2014. E aí lá eu peguei muita experiência. E eu conheci muita gente. Então, de certa forma, o designer mesmo começou a tua trajetória com o design foi aí. Começou foi, aí, de fato. Até antes era algo muito acadêmico, né? E algo assim, ainda sem veia profissional, né? Sim. E era muito amador. Eu entendia que eu precisava de um know-how, né? Precisava de experiência. Sim. E foi muito importante para mim. Era uma produtora secular. Eu praticamente fazia arte de várias bandas de Manaus. Né? De festas. De festas. Na época era o Pegadas Sertaneja. Tinha o Copacabana. Tinha também ali pelo Rancho Caltris, pelo Vieralves, tinha vários ali. Todas essas casas de show eu fazia arte para eles. E aquilo era até interessante, porque eu era cristão, né? Eu sou, né? E eu lembro que no trabalho sempre a minha mesa ficava lotada de convites. Era show do Rapa, show do Charlie Brown Jr. quando vinha, porque eu trabalhava para fábrica de eventos na época. Fazia arte para eles. Tributo, né, para eles. Não era tributo, era o show dos caras. Sério? Eles vinham fazer show aqui na academia de tênis na época. E, tipo, sempre eu recebia convites e eu, cara... CPM 22. Nossa, cansei de shows, e, tipo, grandes. Vinha Calypso, vinha um monte de gente, entendeu? E eu fazendo as artes, mas nunca fui para nenhum desses shows, né? Obviamente. Para não dizer que eu não fui, confessando aqui um pecado, eu fui pro show do Rapa. Eu fui para um show do Rapa, mas assim, foi Você comentou uma vez, eu não sei se foi o mesmo show, que você foi para um show do Nat Roots, eu acho. Não sei. Foi o Rapa, o único show que eu fui foi do Rapa. Pois aí você falou que estava junto com, era tipo várias bandas e tal. Sim, tinham várias bandas, exatamente. E tinha um amigo meu do condomínio que ele tocava lá, ele fez a entrada, né, no pré-show. Então, tipo, tentei juntar ali as coisas, né? Mas fui bandido nesse dia, né? Mas eu lembro de ter sido essa única vez. Então, assim, eu tinha esses dilemas já, mas lá no próprio escritório, todos sabiam que eu era cristão e tal. Mas como eu fazia bem o meu trabalho, né? Então isso meio que não foi um problema para mim, né? Não era. E ali eu peguei muita experiência. E aí, no final de 2014, eu decidi empreender de fato. E aí eu abri uma gráfica, né? Tava ali dentro do mesmo meio, né? E aí, cara, vou meter a cara. E aí eu saí de fato do CLT, vamos dizer assim, né? Com a cara e a coragem. E aí eu abri essa gráfica. Com a ajuda do meu pai, ele chegou a fazer um investimento e tal. Mas tinha, por conta de questões de sociedade que eu tinha feito com outro cara, acabou que não deu certo o negócio. E aí no final de 2015, um pouco antes disso, né? Eu acabo tendo que fechar, né, a empresa, e a gente ficou com algumas dívidas. E aí meio que ali foi, sabe, foi bem ladeira abaixo para mim. Uma badzinha. Foi. E eu passei um período ali mais ou menos de uns 2, 3 anos quase, de 2016 até 2015 até 2018, vamos dizer, numa névoa, entendeu? O que eu faço, né? Exatamente, caramba. E eu gostava de design, então tipo, precisava seguir aquele caminho, né? E aí em 2018, que de fato foi o ano que eu, cara, veio o boom da internet, 2018, onde todo mundo trabalhava na internet. 2017, 2018 começou o ano dos influencers digital, né? Que aí veio a época que o Facebook compra ali o Instagram, se eu não me engano. Foi 2019, não me lembro bem o ano. E aí eles começam a trabalhar com essa parte de marketing mais forte, né? A parte de impulsionamento e tudo mais. O Google já tinha isso, né? E fica muito forte isso. Então, eu vi como uma oportunidade de trabalhar virtual, né? Então, em 2018, eu abro a minha empresa, primeira empresa que eu tinha, né?
que eu tive, que foi a MyLog Design. E aí eu abri no escritório, em casa, na minha sala, né? E eu falei, cara, sentei ali, o que eu vou fazer, né? E aí eu comecei a fazer umas artes e jogava no Facebook. Na época não tinha marketplace, nem Tinha nada. também o OLX, eu lembro, né? Tinha, mas eu comecei ali no Facebook. O marketplace foi inventado alguns anos depois, mas tinha ali os grupos de classificados. E você jogava ali nos grupos. E ali eu comecei a captar alguns clientes, né? E isso foi bem interessante porque eu entendi que ali, cara, é possível você ganhar dinheiro sentado na sua casa, né? E isso foi, tipo, acendeu ali uma lâmpada, né? Foi um start para mim. E aí, eu lembro de ter conhecido um cara, ele falou, olha, cara, eu conheço uma empresa aqui de São Paulo que ela fabrica cartões de visita por um preço, assim, mais barato do que você comprar aqui na cidade, e é de fora. Aí, peguei o esquema dele, esquema lícito, né? Mas o interessante era que o cartão de visita chegava em uma semana. E às vezes, para mandar produzir aqui em Manaus, o cartão de visita demorava mais do que isso. Então, assim, e o preço era muito mais baixo. E eu comecei a fazer meio que uns marketing na internet. Aí fui quando eu fui para a OLX. Faz, né? Foi quando eu fui para a OLX. Eu falei, cara, eu vou fazer aqui. Eu dei uma jogada de marketing. Não entendia nada de marketing. Mas eu falei, olha, eu vou vender aqui uma arte. Né? Eu vendia uma logomarca. Eu vendia uma logomarca e de graça eu dava sei lá, 1 milheiro de cartão de visita. Entendeu? Então o que eu fazia? Eu pegava o valor desse cartão de visita e inseria em cima do valor da logomarca que eu fazia. Então, se eu cobrava R$100 na logomarca, que naquela época era mais ou menos até menos do que isso que eu cobrava, então eu cobrava 150, né? E aí com esses R$50 eu produzia esses cartões de visita. Cara, e isso explodiu, né? Nossa, eu consegui fazer muito dinheiro e eu fiquei o ano de 2018, 2019 até 2020 só trabalhando em casa, né? Fazendo essas coisas e o negócio foi crescendo. Sim. E aí veio a pandemia, né? A pandemia foi difícil, foi um ano muito difícil, porém com uma oportunidade incrível. Por isso que a gente precisa entender essas coisas de propósito, porque se você tem um propósito, de certa forma, e você confia em Deus, né? Você entende que Deus está por trás de tudo, que não é sorte, é trabalho e Deus. Eu entendi, cara, que o design foi muito importante para mim, porque até então eu estava vivendo ali quase 10 anos da minha vida somente com design, entendeu? Procurando, de alguma forma, engajar nisso. E aí foi muito importante, porque na pandemia, todo mundo teve que ficar em casa, né? E, tipo, eu já tinha um negócio em casa, né? Eu lembro que eu e a minha esposa, né, a gente continuava com o escritório, agora a gente estava em casa, né? Foi mais difícil. Nessa época também eu estava na igreja, numa outra igreja, né? E a igreja foi muito importante para mim nessa época também, porque eles me ajudaram financeiramente nesse período, entendeu? Então, eu agradeço muito as pessoas da época que nos ajudaram nisso, né? Sim. E a gente tem muita gratidão. Inclusive. Muita gratidão mesmo. Até as decisões, né, que o Wendel tomou depois em relação ao empreendimento. Hoje ele vai falar sobre isso, né, sobre os aplicativos, mas ele começou fazendo na igreja, né? Eu ia chegar nessa parte. Então, foi aí, na pandemia, eu falei, cara... E continuava fazendo design, né? Só trabalhando com design, eu digo, cara, eu preciso, então, ver se tem algo a mais. E aí eu recebo uma ligação. E aí, olha só, foi por conta do design. Porque eu trabalhava fazendo pacotes de arte, né? E aí, nesses pacotes de artes, eu tinha um cliente que ele tinha um restaurante de sushi, né? Um sushi. E aí, ele pega esse negócio dele e vende para uma outra pessoa. Né? E essa outra pessoa não tinha contatos de design. E ela pega o contato com ele, que tinha vendido o restaurante para ela. Ela entra em contato comigo. Olha, faz as minhas artes e tudo mais, e tudo mais. E aí, beleza. Eu comecei a fazer as artes para ela, né? E aí, passam alguns meses, quase no final do ano, essa pessoa, olha, tu não conhece alguém que trabalha
essa mesma pessoa, né, que trabalhava fazendo arte para ela, tu não conhece alguém que trabalha com programação, criação de aplicativos? Aí eu falei assim, não conheço ninguém, né? Mas eu já, por conta da pandemia, da igreja onde eu estava, eu tinha descoberto, né, que eu poderia voltar para a área de programação, né? Sim. E eu comecei a fazer para a igreja mesmo um aplicativo para a igreja, né? Nesse mesmo ano, ali na pandemia. Comecei a fazer um aplicativo por minha conta, sem custo nenhum para a igreja, né? Só para voltar a estudar, né? Voltando a estudar, e eu tinha feito uma aplicação. E eu lembro que você até implementou algumas coisas no aplicativo que era justamente por causa da pandemia, para ter interação, né? Nesse período que a gente estava todo mundo dentro de casa, os cultos eram online e tudo, então você estava programando nesse aspecto, assim, né? Sim, era nesse de manter contexto. a comunhão, só que agora online, né? Sim, era nesse contexto. Então, as aplicações tinham algumas funcionalidades desse tipo, né? Mas o interessante é que eu já estava estudando, então já tinha voltado, né, para a área, e muitas coisas tinham mudado. Da época lá de 2009 para cá, mudou muitas coisas, muitas outras linguagens de programação, então eu tinha que me atualizar. Então, essa questão de ficar em casa foi muito importante, porque eu já trabalhava em casa, mas meio que forçado, né? Era ficar em casa e eu pude voltar a estudar e tentar empreender outra coisa. E aí essa cliente me pergunta, eu falei, cara, será que... Falei, tá, beleza, olha, eu faço. Aí ela me passou lá o que tinha que ser feito e era uma grande empresa de Manaus, entendeu? E eu falei, cara, é uma oportunidade. Uma oportunidade. Só que eu não via essa grande empresa como grande empresa ainda. E eu nem via o meu trabalho ainda como um grande trabalho. Eu me via como algo amador ainda. Sim. Né? Mas eu decidi fazer. E eu me arrisquei, eu lembro de ter passado algumas noites naquela semana. Sim. Foram 1 ou 2 semanas para produzir. E eu consegui fazer. Consegui entregar. E eles adoraram. Passa, né, o ano da pandemia, vem 2021 e eu continuo investindo na parte de design. Mas ali eu digo, caramba, programação dá dinheiro. E eu lembro que o meu primeiro aplicativo eu vendi por R$800. Foi. R$800. Esse aplicativo, para uma grande empresa, vendi por R$800. Mas era muito mais do que eu já tinha faturado com o logo, que eu faturava 100, 150. Eu falei, não, isso aqui é muito bom, cara. Mas era um mercado ainda difícil para mim entrar, porque eu ainda não tinha experiência. Né? Então, o mercado, ele impede um pouco algo mais enterprise, que a gente chama, né? Algo assim mais institucional, empresarial. Você precisa ter um pouco mais de experiência, você precisa ter ali um pouco mais de know-how. E eu precisava disso. Então, mas essa foi uma porta. E eu falei, não vou largar. E aí eu entrei. Era aquilo de tipo assim, é o meu primeiro emprego como programador, mas eu estava começando a ter experiência já, né? Exatamente. E o ano de 2021 vai. Programação e design ao mesmo tempo. Junto, né? Juntos. E aí eu fui, a gente meio que se sustentava pelo design. Né? Pelo design e como ele falou sobre os influencers, a produção de conteúdo também, né, para as redes sociais, aí eu comecei a fazer. Sim, aí a Alessandra veio trabalhar junto, né? Foi 2021. Que era uma coisa que eu gostava também, então eu meio que estudava isso daí, e aí a gente juntou as duas coisas, né? Sim, foi. Aí o ano 2021 veio. Então, como você diria que hoje como é que tá essa questão da sua empresa? Sobre o empreendimento em si? Sobre empreendimento. Então, ela começa a desenvolver em 2021, depois da pandemia. E aí eu falei, cara, design é legal, muito bom, tem um mercado amplo, mas programação, desenvolvimento de aplicações é um mercado em Manaus que ele ainda, até hoje, ainda é escasso. Muito escasso. Sabe? É impressionante. E aí veio 2021, essa mesma pessoa me procura, mais ou menos no mesmo período do ano passado, de 2020. Ela me procura em 2021 e fala assim, olha, cara, tu tá perdendo a oportunidade. Vai e faz isso daqui. Era o mesmo aplicativo, só que a versão do outro ano. Sim. E eu já tinha estudado mais, fiz uma aplicação ainda melhor. Né?
E aí, aí na época eu já tinha cobrado, acho que mais ou menos, uns 3 mil. Então já mudou para esse ano. Se eu não me engano, foi uns 3 mil reais. E aí esse aplicativo, que tinha sido já melhor para essa grande empresa, me abre. Até então, não comecei a empreender, né? Com o desenvolvimento. Era só a minha empresa. Design. Só a MyLogo Design. A gente tinha vários clientes até, tinha um portfólio grande. Né? Tanto é que até hoje, se eu não me engano, a gente já atendeu mais ou menos uns 700 clientes só de design nesses anos. Não, muito mais. Tem outro, mas de design mesmo, fechado, fixo, né? Foram uns 700 clientes. Então, para quem trabalha com design, é muita coisa. E agora, porque esses designs, esses clientes, eles voltam. Não é que ele tenha feito um trabalho, eles foram feitos vários trabalhos recorrentes. E aí vem 2022, que foi o meu ano. Vamos dizer, que eu decidi definir o que eu ia fazer. Tipo, eu propus para mim, olha, escolhe uma coisa e faz. E 2022 foi o ano que a gente decidiu, então, olha, vamos investir em programação, né? Vamos ver. E aí a gente decidiu dividir as coisas. Então a Alessandra cuidava da parte de design e eu cuidava da parte de programação. A gente continuou junto e aí a gente decidiu sair de casa, né? A gente entendeu que precisava de um escritório, algo mais profissional. E nós saímos de casa e aí a gente já tinha conseguido um dinheiro para investir capital, né? Isso, acho que isso é muito importante, quando você empreende em casa, você meio que você ganha é para você se sustentar. E isso aconteceu muito com a gente, né? O que a gente ganhava, a gente usava para se sustentar. E acho que isso é um dos desafios de quem empreende hoje ainda. Porque para você empreender, você vai ter que largar um CLT, ou então você trabalha um CLT no período, aí você empreende em outro. Fixo, né? Porque você vai precisar se sustentar. E muitas vezes, quando você vai começar a empreender, você não tem aquela grana. Às vezes você tem um filho, você tem esposa, né? Você está fazendo uma faculdade, você tem aluguel. Então, essas coisas, elas pedem um ganho imediato. E às vezes, quando você vai empreender, às vezes não, acho que na maioria das vezes, quando você vai empreender, você não vai ter aquele ganho imediato. Porque, lembra, eu comecei em 2018. Eu só fui conseguir me sustentar 4 anos depois, em 2022. Entendeu? Foi quando veio de fato capital para mim investir no negócio. Então eu passei 4 anos, 3 anos lutando, e só no 4º ano que eu tive resultados, porque até então eu tinha conseguido me colocar no mercado, né? Porque você precisa ter posição no mercado. E aí, tipo, caramba, então é possível, só que não é instantâneo, não é da noite pro dia. Entendeu? Prazo, né? É a longo prazo. E aí, em 2022, a gente abre a empresa, e aí sim, de fato, antes daquele mesmo aplicativo que eu tinha cobrado R$800, eu cheguei a vender ele por R$90 mil depois. Entendeu? Então, tipo, já foi outro patamar, porque eu já tinha experiência e eu já tinha conseguido contatos, já tinha entrado no mercado de programação. E 2022, 2023, 2024 foram anos de consolidação pra gente. A gente foi conseguindo outros clientes na área. E aí, o meu nome foi meio que... o meu nome em si, eu fui tentando levar, né? Ainda como, vamos dizer assim, o Wendel programador, né? E aí, em 2024, a gente decidiu que a gente precisava tirar isso e jogar também para algo profissional, algo mais empresa, né? Algo mais corporativo. A gente abre a MyApps, né? Que é a empresa que a gente tem. Então, tem a MyLogo Design, que trabalha só com design, e tem a MyApps, que só trabalha com aplicativos. E aí sim, ano de 2023, 2024 foram anos excelentes para a gente, porque a gente já tinha conseguido autoridade, né? Então, hoje em dia, um aplicativo nosso, ele não sai menos do que R$15 mil, né? Dependendo da interface, das funcionalidades. E a gente tem aplicações que a gente já vendeu por... Hoje tem aplicações de 150 mil, entendeu? Então, mas foi uma construção. Então, acho que hoje o mercado ele ainda está aberto para a parte de desenvolvimento. É muito importante você entender que as tecnologias agora mudaram, evoluíram, né? Tem agora IA, tem várias outras coisas. Isso aqueceu o mercado, mas que tem muito pouco profissional. Você falou sobre isso, né? Sobre a tecnologia. E aí eu queria te perguntar, essa questão, você falou da sua fé, né? Você acha que tecnologia e fé
elas andam junto? Como que você enxerga isso? Se você já enfrentou algum dilema ético, por exemplo, em algum trabalho que você fez por causa disso? Olha, a gente tem diversas histórias. Por exemplo, a gente pode ter um conceito, às vezes até equivocado, de que na sua profissão você precisa ser profissional. Você só precisa ser profissional. Todas as outras coisas ficam Todas as outras de coisas lado, ficam né? lá na porta do seu escritório. Eu entendo que não. Por exemplo, se você é um advogado, você precisa exercer o seu trabalho, a sua parte profissional, com os seus princípios cristãos. Exato. Se você é cristão e você advoga de forma, vamos dizer assim, imoral, sem ética, antiético, né? entendeu? Acho que isso é ruim para sua parte profissional, mas é pior ainda para sua parte espiritual, entendeu? Então eu entendi que, cara, eu preciso ter alguns princípios, eu preciso vivenciar isso, né? Então eu sempre procurei e sempre tive muito contato com pessoas de diversas religiões, por exemplo. Eu lembro de ter feito projetos, por exemplo, para pessoa do candomblé, entendeu? Para pessoas de, como é que chama? Ubanda, o pessoal dos mormons. Eu tenho cliente de várias religiões, entendeu? Mas sempre eu atendi esses clientes da forma profissional. Olha, o que você quer fazer? Eu quero fazer isso, quero fazer uma logomarca. Tudo bem, faça uma logomarca. O que vai ter nessa logomarca? Não, aqui vai ter Jesus crucificado de cabeça para baixo. Óbvio que eu nunca farei isso, porque fere um princípio cristão meu. Exato, entendeu? Que você acredita, né? Que eu acredito. Então já teve trabalhos que a gente, olha, não vamos fazer isso. Mas teve trabalhos que, cara, é um trabalho não ferindo os meus princípios cristãos, eu faço, me fiz. Né? Por exemplo, foi uma mãe de santo no escritório, olha, preciso fazer uma arte. Eu fiz a arte dela, recortei a mãe de santo, fiz um banner lindo, entendeu? Mandei produzir, fui entregar lá na casa de macumba, entendeu? Teve uma cliente que foi lá, não sei se você vai lembrar, ela foi no nosso antigo escritório, que elas queriam fazer uma loja e tal, elas fizeram toda a identidade visual delas com a gente. Lembro. A gente fez a ideia do nome, tudo, porque a gente sempre trabalhou assim, né? Pegando todas as informações, e aí tinha gente que só vinha com a ideia, mas não sabia o nome, cor, então a gente trabalhava muito assim. Aí ela foi ela e uma outra moça, aí depois ela falou, no final, né, ela perguntou, vocês são cristãos? Porque na nossa parede, né, tinha frases bíblicas e tudo, e aí ela comentou, a gente também. Aí eu, poxa, que legal e tal. Aí no final ela falou, essa é minha esposa. Sim. Aí eu, tudo bem. Que era uma igreja que tinha chegado em Manaus há pouco tempo. daquela, eu não lembro o nome também. Igreja da inclusão. Da inclusão, alguma coisa assim. E elas eram casadas, né? E aí elas queriam abrir uma livraria cristã. Era algo assim. Entendeu? E nós fizemos o trabalho. Sim. Entendeu? Fizemos o trabalho, inclusive, entregamos. De vez em quando ela mandava mensagem para fazer uma arte ou outra. A gente sempre manteve. E eu vi até um tempo desse que ainda tá lá a livraria. Então tá vendendo, né? E vendia livros cristãos e tal e tudo mais. Mas assim, ela entendia que eu era cristão. Então, se a pessoa ela entende qual é o seu princípio religioso ou não, às vezes você não tem religião, mas ela entende quais são, em que vamos dizer assim, em que princípio você trabalha, né? Quais são os seus alicerces, você deixa isso bem claro, essa pessoa ela vai interagir com você respeitando. E se ela não te respeitar, você não faz. Exatamente. Você, então, como profissional, você tem essa liberdade de dizer, olha, eu trabalho assim, assim, e é isso. Já teve um caso, por exemplo, sobre política. Teve vários, mas teve um interessante, que ele chegou lá no escritório, preciso fazer uma aplicação, né? Falei, vamos fazer. Fiz todo o briefing dele lá, e aí... no final, ele falou, não, beleza e tal, te acerto, tal dia a gente já vai acertar aqui metade do valor para você começar o projeto. Eu falei, beleza. Quando ele sai do escritório, eu lembro que na época tava ali da Copa do Mundo e eu tinha comprado uma bandeirinha do Brasil.
e tinha botado no carro, sabe? Aí ele falou assim, tu é do Bolsonaro, é? Tipo, nem era por causa do Bolsonaro, por causa do Brasil, né? Sabe aquelas bandeirinhas que você coloca no vidro do carro atrás, fica balançando? Mas por causa da minha filha, né? Que ela gosta dessas coisas. E ele falou, tá do Bolsonaro? É? Eu falei, não. E não falou mais nada. E o cara simplesmente, sumiu. Nem pagou a entrada, né, do projeto, não pagou nada, foi embora, sumiu, nunca mais apareceu. Então, assim, eu acho que tem pessoas desse tipo e simplesmente ela não vai fazer o trabalho com você, mas e tá tudo bem, entendeu? Eu respeito e eu acho que isso... Você precisa, antes de tudo, colocar na mesa quem você é. E até onde você pode ir, obviamente, sem ferir... Não ferindo os princípios. Ferindo princípios nem seus, nem de ninguém. Você falou aí, né, agora da filha. Eu queria saber um pouco, assim, para você, como pai, como que é conciliar tudo isso, né? A sua vida de empreendedor e como que você arranja o tempo para ter com a sua família, com a Alissa, e queria que você falasse um pouco sobre isso. E outra coisa, o que você mais aprendeu sobre Deus depois que você virou pai? Cara, isso foi um acontecimento para mim, foi um divisor de águas. Foi o Moisés da minha vida. Porque tem um período da minha vida antes e um período depois, vamos dizer assim, a nascitura de um pai. Entendeu? Não digo nem nascimento da minha filha, mas de eu ter virado pai. Porque eu era um outro homem, por exemplo, até sobre essa visão de empreendedorismo, eu tinha uma visão antes, sabe, muito fechada, muito sem propósito, entendeu? Mas quando a minha filha nasce, várias chaves foram, sabe, abertas na minha vida, foram viradas, e várias portas foram abertas, várias chaves viradas, e eu entendi que eu precisava ser um pai. E eu falei, o que um pai faz? Um pai precisa prover, né? Precisa dar segurança, precisa dar carinho. E, além de pai, eu já era esposo. Então, foi, assim, uma mudança muito importante, porque isso me fez acordar para coisas maiores que Deus estava me apresentando. E, na verdade, já estava na minha porta. Sim. Então, foi muito importante o nascimento da minha filha, porque ela me fez enxergar que eu podia ir mais além. Que eu podia unir o meu propósito cristão com a minha parte profissional e a minha parte familiar, né? E eu sempre pedi muito a Deus, falei, Deus, me dá uma profissão onde eu consiga ser o melhor marido, o melhor pai, o melhor filho, entendeu? O melhor irmão, o melhor cristão. E Deus me ouviu, entendeu? Tiago fala, né, que a gente não tem as coisas... Porque não pede. E quando você pede para propósitos... Seu próprio prazer, né? Propósitos que não são de Deus. E eu falei sempre, eu quero caminhar com os propósitos de Deus. E aí, então, eu falei, cara, Deus, me dá, né, essa consciência. Então, eu precisava maturar isso na minha cabeça, né? Então, eu falei, cara, eu preciso arrumar forma de ganhar dinheiro, né? De sustentar minha família, de forma que eu consiga fazer tudo isso que eu quero, porque eu entendo que é meu propósito. Né? E aí, então, de fato, começa essa questão de ter a minha filha e de, como é que eu vou gerir meu tempo com tudo isso, entendeu? Porque a Alissa, ela nasce num período onde a gente está crescendo ali, construindo a nossa parte profissional, né? E financeiro. O nosso negócio financeiro, a gente não tinha dinheiro, a gente tinha acabado de vender nosso carro, né, por exemplo, ficou anos andando de a pé, às vezes de ônibus, então de Uber. De carona. Né? De carona. E, tipo, isso não... A gente não menosprezou esse tempo na nossa vida. Isso foi muito importante, entendeu? A gente vivenciou coisas muito boas nessa época. Isso foi importante. Porque eu pensava, cara, olha só, eu tenho uma filha agora, esposa, aí eu preciso de uma casa, eu preciso de um transporte... Isso me fez ter mais vontade ainda de trabalhar. Meio que mais gana, né? Tipo, cara, isso tem que dar certo, isso vai dar certo, né? Eu acho que uma das coisas que ajuda nessa parte de empreender é a necessidade. Sim, né? Com certeza. Às vezes você tem a ambição, mas ainda não é algo que você
é vital para você, entendeu? É. Então você às vezes até procrastina, deixa passar. Mas quando algo é vital, tipo, eu não tinha para onde ir. Se não continuar no negócio e fizesse ele dar certo, Sim. né? Então a gente sempre teve muito apegado a Deus e orando e pedindo para que Deus nos desse, de fato, um caminho que pudesse ser na linha do que a gente acreditava, né? E aí eu penso assim que hoje eu sou muito privilegiado, porque eu trabalhei muito, trabalho muito, né? A gente trabalha muito. Mas hoje, por exemplo, o meu dia, né? Eu faço o meu dia. Sim. Né? A maior parte do tempo, né? A gente conversa muito sobre isso com a Alice, inclusive, que a maior parte dos pais, eles saem, a criança está dormindo, e ele volta, a criança já foi dormir. A gente sai, leva a Alice para a escola, a gente busca a Alice na escola, a gente almoça junto, às vezes a gente tem a tarde junto, e às vezes junto, o Wendel trabalhando, mas todo mundo junto ali em casa ou no escritório. Sim. Né? Então, essa flexibilidade foi construída. Sim. Né? Então, hoje eu posso trabalhar em casa, posso trabalhar aqui no escritório, né? Posso trabalhar em qualquer lugar onde eu esteja, porque a gente conseguiu construir essa modalidade. Então, eu não estou preso a uma empresa. Geograficamente também, Sim. Se a gente viajasse, não teria Então, territorialmente, eu trabalho de qualquer lugar. Eu posso, por exemplo, estar morando em outro país e continuar fazendo o serviço que eu faço e vou continuar ganhando por isso, entendeu? Sim. Então, acho que isso foi uma construção. Sim. Então, o fato de começar a empreender em casa e depois esse empreendimento ele crescer foi muito importante porque ele estava alinhado com o que a gente queria. Eu queria, né, de fato, estar ali com a minha família, né, ter tempo para minha filha, tipo, posso desfrutar, né, da infância dela com ela, né, posso ali estar perto da minha esposa, né. E a gente a maioria das coisas a gente faz juntos, entendeu? Isso une muito a gente. Então, eu posso trabalhar de manhã, se tem dia que eu não posso trabalhar de manhã, eu fico com a minha família de manhã, vou trabalhar à tarde, entendeu? Tem dia que eu não trabalho à tarde, trabalho de manhã, então eu agradeço muito a Deus porque a gente tem essa flexibilidade, né? E Deus me proporcionou, né, poder, né, dar essa segurança para minha família, entendeu? Por conta dos empreendimentos que a gente decidiu fazer, entendeu? Decidiu encabeçar. Então, isso foi muito importante. Unir o nosso propósito. Então, depois que a gente conseguiu estabilizar a nossa vida financeira, a gente conseguiu entrar no ministério, se dedicar ao ministério, ajudar o ministério, ter tempo para o ministério. Muito mais tempo do que a gente achava que podia ter. Até a organização do nosso tempo mudou muito, porque antes a gente dedicava muito mais tempo, mas talvez a gente não fosse tão produtivo, essa palavra. E nos últimos anos a gente conseguiu fazer isso, né, assim, de forma bem... Acho que a visão também, aquilo que você falou, de ter uma consciência daquilo que você está fazendo do propósito, ela ajuda muito também a você reorganizar essas coisas, né? E falando sobre, na prática, assim, a sua vida devocional, por exemplo, misturando com toda essa rotina e tudo. Como você mantém, assim, a sua vida devocional? Com os compromissos? Tem algum hábito de oração ou de leitura? E no dia que você não consegue, o que você faz? Olha, sim, como cristão, isso é essencial, né? Dessa correria do dia, porque obviamente você tem compromissos, né? Quando você tem uma empresa, você tem às vezes compromissos institucionais, né? Dentro do seu próprio negócio, mas às vezes tem reuniões com clientes, então a gente tem muito disso, né? Às vezes a gente, obviamente, que está preso dentro de uma reunião, ou dentro ali com algum cliente, ou fazendo uma prospecção. Tem coisas que a gente geralmente a gente não negocia o horário ou o dia, porque são importantes, elas fazem parte do nosso negócio, né? Então a gente não pode, também não é totalmente liberal, a gente tem as nossas responsabilidades, a gente cumpre com elas, não é? Mas elas são flexíveis, a gente consegue
agendar tudo de forma que a gente cumpre elas, né? E mesmo assim a gente tem tempo para outras coisas. Mas se no dia mesmo, eu pelo menos, né, tenho muitas atividades. Então, vou para o escritório, né? Fora as atividades do escritório, eu tenho atividades externas, por exemplo, eu tenho que visitar clientes, né? Pego sempre tempo, tenho questões contratuais, onde eu tenho que estar lá no cliente, né? Tem muitas dessas coisas. E aí, filho na escola, a esposa vai para academia, né? Aí tem que fazer compras e tudo mais. Isso na semana, né? Então você tem muitas atividades que são comuns, domésticas, que você vai tentando unir ali com as atividades profissionais. Ainda tem a questão de estudo. Eu não paro de estudar. Eu sou um cara que eu não paro de estudar. Eu estou sempre estudando alguma coisa, sempre procurando, fazendo um cursinho. Eu estou sempre ali no Google procurando uma especialização nova, entendeu? E eu não paro de estudar. Então eu estou sempre tentando fazer. E aí às vezes chega no final do dia, cara. Você chega no trabalho, né? Então chega das suas atividades, tipo, cara, tá cansado. E eu particularmente é uma coisa que é a minha caverna, é os jogos, videogame. Eu gosto. Porém, hoje em dia eu tenho muito menos tempo do que eu tinha antes, né? Por conta de todos os compromissos. Mas mesmo assim, eu chego na caverna, né? E vou lá e tipo tento dar uma descansada. Mas eu lembro, eu tenho uma filha e essa filha gosta de interagir, entendeu? E aí eu tenho que dar tempo para ela, tenho que dar tempo para a esposa. E aí você chega ali no final da noite, você está cansado e aí tipo você tem que fazer o seu devocional, né? E aí eu decidi que eu precisava melhorar isso. Então, por exemplo, eu criei um aplicativo próprio, para mim mesmo. Eu tenho um próprio aplicativo que eu faço as minhas meditações, tem ali o meu próprio devocional, entendeu? Onde eu mesmo crio, coloco as minhas frases reflexivas, coloco os meus versículos, os meus estudos, tenho uma parte só de curiosidades. Eu gosto muito de fazer no tablet, né, as minhas meditações, então eu escrevo muito com canetinha, né, pego ali a Bíblia, sempre quando eu vou meditar, eu paro para meditar, mesmo, de fato, entendeu? Eu abro a Bíblia, eu vou ali estudar, eu vejo o que cada versículo fala, eu anoto, entendeu? Significado, né, das palavras. Eu não faço simplesmente um devocional, entendeu? Porque ali e às vezes eu prefiro nem fazer o devocional, entendeu? Eu prefiro fazer algo tipo uma leitura, ou então ali me dedico talvez um pouco mais na oração, do que fazer uma meditação devocional que seja... Eu lembro que você falou, eu perguntei, por que você não faz de manhã? Aí você sempre fala, porque leva a minha manhã toda. Exatamente. Então, é porque ele medita tipo mais de 1 hora. Porque não é só abrir a Bíblia, deixa eu ver o que Deus falou comigo. Exatamente. Não é só isso. Então tem muita gente que gosta de meditar de manhã, cedo. Eu não consigo, entendeu? Eu não consigo. Eu gosto, mas eu não consigo. Porque o meu dia produtivo começa às 8, 9 horas. E tipo, meu cérebro está explodindo e eu geralmente quero focar nas atividades, vamos assim, mais intelectuais, na questão profissional. Né? Mas aí no caso, isso é uma rotina de estudo mesmo da Bíblia que você tem. Sim. Mas isso não significa que, por exemplo, aí não ora. Não, ora. Que dentro do meu aplicativo tem um caderno de oração, onde eu coloco ali as orações que eu quero. Esse aplicativo ele é pessoal, né? É meu. Muita gente me pede ele. Um dia eu vou botar para alguém. Tem uma amiga que, inclusive, de vez em quando, cadê o aplicativo? Eu já passei para algumas pessoas que tiveram o privilégio de ver. Ele é muito completo, mas me ajuda muito. Né? E eu sou um cara muito organizado na questão das atividades. Então eu utilizo algumas ferramentas, como o Trello, o Gira. Se você não conhece, então é porque não é da sua área. Mas são aplicações que eles te ajudam a organizar a sua agenda, as atividades. Sim. Então eu tenho um Trello gigantesco com centenas de cards ali, com dezenas de atividades que eu tento cumprir elas, entendeu? Com data e para entregar. Então, dentro desse mundo caótico de atividades do dia, obviamente que eu tenho meu tempo devocional, mas uma coisa que eu não esqueço, uma coisa minha já, eu acho que de todo cristão, acho que tem isso também,
é que eu tô sempre em comunhão com Deus, sabe? Às vezes eu tô no carro, vindo pro trabalho, Orar no sem carro, cessar, né? eu tô ali, poxa Deus, obrigado por aquele cliente, sabe? Uhum. Eu tô ali, isso é uma meditação. Sim, Você você tem que estar o tempo todo comunicando com Deus, entendeu? sim. Engrandecendo a Deus. Eu tenho também um aplicativo que a gente usa em casa. Assim, a nossa vida é tecnológica, entendeu? Então, eu tento transpor isso para minha vida, É, para minha família também. Então a gente tem lá um calendário com as atividades do dia, o que a Alessandra precisa fazer, são as coisas que a gente acha essencial, né? é. E uma das coisas que está lá no meu calendário, que cada um tem o seu calendário de atividades do dia, é engrandecer a Deus. E eu acho que isso é muito importante. E é logo quando eu começo o meu dia, eu engrandeço a Deus. Tipo, Deus, muito obrigado porque tu és misericordioso. Porque ontem eu pequei e eu deveria levar umas lapadas na costa. Mas o Senhor teve misericórdia de mim. Então, cada dia eu procuro engrandecer a Deus. Eu acho que isso, acho não, eu tenho certeza que isso é uma forma de deixar você próximo a Ele, entendeu? Porque você sente que Deus está ali. Você está agradecendo, é como se Ele estivesse ao meu lado. Quando eu saio de um cliente, fecha um contrato, eu falei, cara, Deus, eu sinto que Ele está do meu lado, entendeu? E eu tô lá sozinho no carro, falei, Deus, muito obrigado, olha. Muito obrigado mesmo. Foi o senhor que assinou ali a caneta do cara, Fez entendeu? Foi o senhor que convenceu. Então eu tenho um costume de sempre dar os créditos a Deus. Quando eu entrego um projeto, que o cara olha, nossa, tá muito legal isso aqui. Chega na hora, eu falo assim, Deus, obrigado, valeu. A gente Entendeu? faz muito isso. Né? Eu falei, Deus, muito obrigado. Eu não sou esse tipo de cara que, é o papai aqui, entendeu? Não. Eu acho que isso é uma humildade que você não precisa apresentar para todo mundo. Sim. É só você e Deus, entendeu? Você não precisa expor isso. Muito obrigado, assim, aí posta no Instagram, ou faz nada contra, tá? Bota um banner, Jesus me deu, entendeu? Não, eu acho que é pessoal, né? E isso, então eu tento, de certa forma, tenho o meu tempo com Deus. Eu não vou dizer que essa rotina, às vezes eu falho, Sim. mas eu sempre, essa mentalidade de você estar sempre em comunhão com Deus é importante. Sim. E ela vai além do seu devocional, além Sim. do seu caderninho, além Além daquela do hora, aplicativo. além do aplicativo. Ela é diária. Então, nas atividades que eu tô, lá no cliente, se eu tô sozinho no escritório, em casa, eu procuro isso. E olha só, eu até acho que no meio de tantas utensílios, de tantas utilidades, eu ainda acho que sou fraco, entendeu? Que eu preciso melhorar. E eu acho que é isso. Você precisa estar sempre melhorando, entendeu? Eu tenho os meus aplicativos que eu utilizo. Tem outra pessoa que tem lá uma rotina que ele faz, entendeu? Mas cada um precisa encontrar uma forma de sentar um momento do seu dia, sabe, às vezes da sua semana, de solitude, né? Com Deus, ali tá só você e Deus. Só disciplina, né, espiritual. Só disciplina espiritual, exatamente. Exatamente. Muito bom. A gente já está chegando no final e eu queria perguntar agora sobre os seus sonhos. Como você enxerga o futuro e o que assim, Deus tem colocado no seu coração em relação aos próximos anos, tanto sobre empreender, né? E também porque você vai ser papai de novo, né? Então, o que esse segundo bebê tá trazendo assim na sua mentalidade? E uma última pergunta também, como você gostaria de ser lembrado e um conselho que você daria para Então foram três perguntas. Foi 3? Vamos para a primeira. Vai. A primeira é sobre os sonhos, né? Bom, sobre os sonhos, eu aprendi que você deve sonhar. Acho que sonhar faz parte. Ser um pouco ali ambicioso, você buscar questões, às vezes questões materiais. Acho que você não pode se limitar também, mas você não pode esquecer o porquê de tudo isso. Por que você quer isso? Entendeu? É só para o seu prazer, é só para você se divertir, é uma coisa muito pessoal, entendeu? Então, muito só para você? Eu acho que a vida de um cristão, porque eu sempre penso que você tem que viver para edificar. Às vezes a si, em algum momento, mas muito mais as outras pessoas. Então, sempre pedir de Deus, me dá um trabalho, me dá condições onde eu possa ter tempo para minha família, ter tempo para as minhas atividades pessoais e ter tempo para o meu ministério. Então, acho que uma coisa que eu quero para o futuro é que eu continue
né, servindo a Deus com a minha vida, né, com a vida da minha família, e que eu continue no ministério, engrandecendo a Deus. Eu tenho um versículo que é de cabeceira, né, que estava até escrito lá no outro escritório que a gente tinha, bem grandão, que é 1 Coríntios 10, 31. Lá é o versículo para mim que ele é o meu... tudo que eu tento fazer, né, eu coloco esse versículo, que é: quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então eu sempre tento transpor isso para a minha vida. O que eu quero lá para frente? Ah, eu quero morar em outro lugar. Por exemplo, a gente tem planos de morar fora do Brasil, né? Mas morando fora do Brasil, onde é que entra aqui em 1 Coríntios 10, 31? Entendeu? Onde que eu vou glorificar a Deus com isso aqui? Onde que a minha família vai glorificar a Deus com isso aqui? Então, quando eu olho para o futuro, eu sempre penso nisso. Entendeu? Ah, será que se eu viajar lá para o sul, não é melhor? Sei lá, vou ter bem-estar, saúde, melhor. Mas a vida comum da igreja, será que vai mas ser será que melhor? não vai me atrapalhar espiritualmente? Entendeu? Então, às vezes, coisas são boas, não são ruins, né? Não são, vamos dizer assim, ruins de certa forma, né? No âmago da palavra, mas elas te atrapalham onde é mais importante, que é o espiritual. Então, eu sempre procuro olhar para frente. Então, por exemplo, propósito de empresarial, como empresa. Eu quero que a minha empresa cresça. Né? A gente está buscando agora contratar mais pessoas, né, para trabalhar com a gente. Sim. E a gente tem ganhado novos contratos, então isso é importante. Eu tenho um projeto, talvez em outra oportunidade eu possa falar sobre os meus projetos, né, dentro da parte de empresarial. Então, eu sei que tem muito espaço ainda para o futuro. Então, eu quero muito desenvolver ainda a parte ministerial, que eu acho que tenho construído nesses anos, mas é algo assim que eu ainda preciso moldar. Qual é a outra pergunta? A outra qual conselho você daria para um cristão que quer empreender e como você quer ser lembrado? Tá. Conselho. Acho que talvez seja clichê, mas para não ser clichê, eu diria assim, comece. Comece qualquer coisa. A necessidade de agora, né? Tem isso aqui hoje o mercado está melhor para empreender do que antes. Que 5 anos atrás. Está muito melhor. Quando a gente começou, está muito melhor hoje. Por quê? Hoje ele está mais segmentado, o mercado. Isso quando eu falo mercado, eu estou olhando muito para o lado digital. Porque ainda tem o mercado convencional. Ah, eu quero trabalhar com comida. Vou abrir um restaurante. Beleza, você precisa ter um capital para isso e você vai gastar ali um certo valor. Mas essa mesma pessoa com esse mesmo pensamento hoje pode empreender, por exemplo, no iFood, na cozinha da sua casa. Exato. Com pouco capital. Sim. Então, são a mesma área, só que em modalidades diferentes de empreender. Só que você precisa começar. Eu não estou ganhando quanto deveria. Cara, é assim. É assim que começa. Você vê histórias de grandes ricos ou grandes empresas, todos eles, sei lá, alguns faliram empresas, outros até, de fato, conseguiram engajar, né, durante um tempo, aí foi caindo, oscilando. Então, às vezes, o mercado é assim. A gente tem histórias de amigos que são empreendedores que têm esse mesmo, vamos dizer assim, esse mesmo histórico. Então, um conselho comece. Se você tem algo, e eu sempre digo, comece em algo onde você já tem uma certa autoridade. Expertise, conhecimento, né? Por exemplo assim, você é um ótimo confeiteiro, faz doces incríveis. Aí você vai iniciar um empreendimento na internet vendendo roupa. Cara, não faz muito sentido, entendeu? Comece empreendendo com aquilo que você gosta e com aquilo que você já tem experiência, entendeu? Não tenta, mas porque o menino abriu uma loja de roupa e está vendendo muito, mas talvez aquilo já seja uma expertise dele, entendeu? As pessoas têm soft skills, entendeu? E tem uma questão de várias questões que influenciam, entendeu? Mas se você já começa trabalhando naquilo que você já tem certa experiência, talvez não seja aquilo que você gosta, né? Mas seja algo que você já tem experiência, ele vai ser já um passo a mais na questão de você enfrentar algumas barreiras que sempre tem. Vai ter, entendeu? A barreira geográfica,
financeira, entendeu? Às vezes questão do tempo que você precisa ali gerir, você não está preparado. Então tem muitos aspectos onde você, passo a passo, você vai dar. Lembra, não é da noite para o dia. Isso. Se vende na internet, e é um erro bem... E se vende muito, de que você começa a empreender hoje, muito por questão das bets, do tigrinho, disso, daquilo, de que você começando a empreender hoje, amanhã você Já pode tem estar dinheiro. com 10 mil na sua conta. Cara, não é Não assim. existe isso. Isso existe pro cara que está te vendendo isso. E geralmente, ele não foi dessa forma. Ele já tem o dinheiro dele guardado. Ele já tem, exatamente. Então, eu acho que é isso. Como você gostaria de ser lembrado, para finalizar? Para finalizar, eu gostaria de ser lembrado como alguém que serviu a Deus nos seus propósitos. Tipo, quando alguém me diz assim, e aí Paulo fala, né? Se você quer se orgulhar de algo, se orgulhe de algo do Senhor. Então, se eu enxergo que tudo na minha vida é do Senhor, então eu posso, de certa forma, dizer assim, isso aí eu faço parte. Deus me usou para fazer aquilo acontecer. E eu me sinto bem, eu me sinto feliz com aquilo. Sim. Entendeu? É um sentimento de realização, independente de quanto você ganhou, independente, enfim, se alguém aplaudiu ou não. Sim. É uma realização que de dentro, né? Sim, eu considero que sim. Então, eu me sinto bem quando eu vejo que, por exemplo, tem algo que eu construí, que eu fiz, e, por exemplo, que está salvando a vida de outras pessoas. Então, eu falei, nossa, Deus, muito obrigado por eu estar aqui participando. Lembra, eu agradeço a Deus, porque é Ele que está me proporcionando isso. Eu sou um privilegiado dos seus propósitos, porque no fundo, no final, não são os meus propósitos que estão se concretizando, são de Deus. Deus escreveu todas as linhas do meu livro da vida, entendeu? Então eu só estou sendo agente daquilo, só estou participando, sou um ator dentro dessa história, entendeu? Deus está narrando a minha vida e eu estou ali participando disso, efetivamente, entendeu? Então eu quero se lembrar, cara, o Wendel era um programador, um design, fantocheiro, entendeu? E ele servia a Deus. Ele não pode não me ver como design, pode não me ver como programador, mas se me verem como um cristão, como alguém que estava servindo a Deus, eu acho que para mim seria a minha realização. É isso que eu queria na minha lápide, né, no meu epitáfio, seria isso. Olha, ele era programador, designer e cristão, entendeu? Acho que servir a Deus, como Paulo fala, é você cumprir a sua carreira. E eu quero cumprir a minha carreira, tenho feito isso levando isso para minha família, prego isso para minha filha, prego isso para minha esposa. A minha filha que vai nascer agora, ela pode ter certeza que ela vai seguir esses princípios, né? A Bíblia fala que você ensina esse princípio e mesmo que ela cresça, ela não vai se desviar dele. Então é uma coisa que a gente prega pra gente, é uma coisa que eu vivi, né? Minha mãe nem era crente, mas ia para a igreja e eu aprendi esses princípios e eu cresci com esses princípios. Entendeu? Então é importante isso numa sociedade que deturpa tudo é deturpado, tudo tem um segundo significado. Deus quer que a gente volte ali para os alicerces dele, entendeu? Então eu acho que isso é importante e no futuro a gente vai colher esses frutos. As pessoas que estão plantando essas raízes, quando elas começarem a se fincar, elas vão dar os seus frutos. E aí eles vão ser bons. No tempo certo, né? No tempo certo. Foi muito bom conversar com o Wendel. Foi só alguns aspectos, né, da vida do Wendel. Nem falei sobre os meus projetos. Nem projetos, nem sobre casamento. Eu quero muito conversar sobre casamento aqui. Casamento é bom. Mas a gente vai ter um outro papo sobre isso, um outro dia. Então, quero agradecer. Muito obrigado por ter aceitado. Eu que agradeço, né? Eu tive a oportunidade de vocês estarem aqui no nosso... Ele quase não arengou. Não arenguei, né? Na próxima a gente arenga. Vamos falar sobre, de fato, coisas do dia a dia? Do dia a dia, talvez da vida do interior. Porque eu sou um cara do interior, eu não falei, mas eu sou do interior. Né? A minha infância inteira eu passei no interior. Eu vim para Manaus em 94, mais ou menos. Né? Eu sou de 86. Mas 8 anos da minha vida, 9, 10 anos, eu passei indo e viajando no interior. Entendeu? Então, tem muitas histórias. E posso ser o cara da tecnologia, mas eu ainda sei arengar ainda.
Então é isso. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Até a próxima.